Bom dia a todos. Então, nós vamos começar com o nosso painel das 11 da manhã, que é sobre o Centro Histórico de Porto Alegre e o Projeto Monumenta. Vou apresentar para vocês os nossos palestrantes, funcionários da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, trabalham na Secretaria de Cultura, o Luiz Merino, arquiteto, ele é funcionário da Prefeitura, como eu falei, mestre em planejamento urbano, trabalhou no Projeto Monumenta desde 2000 a 2013, que depois virou o PAC das Cidades Históricas. Depois, a colega Doris Oliveira, também arquiteta, especialista em restauração, é membro também do Projeto Monumenta, foi diretora do IFAI por 4 anos. Depois, o Pedro Vargas, que é historiador, trabalha na Prefeitura de Porto Alegre e atualmente trabalha na Pinacoteca Rubem Berta. E a arquiteta Camila Walterschowski, que é coordenadora da Memória Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Porto Alegre também, especialista em restauração e conservação do patrimônio edificado. Vou passar a palavra, então, para a apresentação. Não sei se o Luiz Merino vai iniciar. Alô? Então, tá. Queria primeiro agradecer, evidente, a oportunidade da gente estar aqui reunidos, uma boa parte da equipe. Eu que fiz questão de convidar também a Camila, que não estava inicialmente no programa, mas ela atualmente está dentro da equipe do PAC Cidades Históricas. E esse é um contínuo, né, esse projeto do PAC é uma continuidade dentro da Prefeitura de Porto Alegre, também em Brasília, dos recursos que começaram com o projeto Monumenta. A ideia nossa aqui é fazer uma homenagem à Briane, que foi a coordenadora do projeto Monumenta aqui em Porto Alegre por 13 anos, desde a concepção. Ela teve desde o início até 2013, quando o projeto se encerrou, e depois a migração, que também foi ela que conseguiu promover e trazer para Porto Alegre a migração da equipe, dos recursos, enfim, para o PAC Cidades Históricas, onde ela continuou coordenando até a morte dela em 2018. Então, a ideia nossa é fazer em primeiro lugar, uma espécie de uma documentação quase, né, do acervo. A ideia é mostrar muito rapidamente, mas para vocês terem uma ideia da dimensão do que foi, o que isso representou, o esforço que foi, e ao mesmo tempo, a gente poder fazer com isso uma reflexão sobre a potência do que foi o trabalho da Briane, né, aqui em Porto Alegre. Se vocês tiverem oportunidade à tarde de verem, né, uma exposição que vai ter vieram vários colegas dela de Brasília, onde ela trabalhou durante 30 anos antes. Então, eles vão fazer um outro relato, um outro depoimento a respeito da ação dela em Brasília. Era uma pessoa tentacular, era uma coisa impressionante a capacidade de trabalho. Né? Aqui em Porto Alegre foi o esforço, né, e o resultado que se conseguiu foi, evidentemente, graças à capacidade quase assim, química, né, de reunir coisas, de fazer as coisas acontecerem, de combinar pessoas e esforços. Enfim, era uma energia fora do comum. Então, a ideia é apresentar também, talvez pela primeira vez, porque nós, arquitetos, a gente costuma apresentar a parte arquitetônica do monumento. Mas a gente fez questão também de incluir ao final, mas o que a gente chamava as ações concorrentes do projeto Monumenta, onde são vários outros tipos de ações de envolvimento da sociedade, da comunidade, para educação patrimonial, para ações, vocês vão ver, de cunho antropológico, histórico. Então, o Pedro vai nos ajudar a apresentar essa parte também, que é muito importante, que dá realmente a dimensão do que era o trabalho da Briane, né, do que era a visão que ela tinha de patrimônio cultural, que ia muito, muito além do propriamente arquitetônico ou urbanístico. Né? Então, a gente fez questão de trazer o Pedro também, historiador, para poder dar essa dimensão completa do projeto. Tá? Vamos passando, então. Primeiro tem que descobrir como é que funciona. Isso.
Aqui é só a gente supôs que talvez pudesse ter pessoas que não são de Porto Alegre, né, para a gente ter uma certa visão, alguns dados ali, essa apresentação pode ir para vocês depois, né, é uma cidade que é uma península, tem essa presença muito forte do Rio Guaíba, o centro histórico então se localiza em cima de uma península, né, e a área de atuação do projeto Monumenta é essa. Pode passar, Doris. Acho que tu tem que apontar para ele. Isso. Aqui um mapa histórico, uma pintura do Debré que se descobriu muito recentemente. Aliás, um amigo da Briane, essas articulações sempre havia, né, que mostra bem essa questão da península no século XIX, e é em cima disso, então, que vai se trabalhar a questão do tombamento do sítio histórico de Porto Alegre, que foi a base, eu vou contar isso para vocês daqui a pouquinho, foi a base para que se pudesse participar do projeto Monumenta, do programa Monumenta como um todo. Né, era um pré-requisito que houvesse um sítio histórico tombado pelo IFAM. Então, vai ser em cima das áreas das praças. Pode passar. Né, aqui, para a gente sentir o que era o sítio histórico original, né, e as áreas de aterro. A nossa área de atuação vai ficar numa linha, uma franja disso, vai sair desse centro mais antigo, demarcado pela linha vermelha, e vai avançar em direção ao porto. Ou seja, é um sítio histórico que ele não é puramente colonial, ele avança em períodos posteriores, e a gente vai destacar nos projetos diversas etapas, né? O que não vai ser uma originalidade, a característica principal do sítio histórico de Porto Alegre, mas vai ser um processo histórico de construção do espaço. Vários períodos vão ser valorizados. Aqui é só para a gente ter uma ideia do acervo que se tem dentro do centro histórico. Em vermelho, os prédios tombados nos diversos níveis, federal, estadual e municipal. E em azul, uma outra categoria que existe na Prefeitura de Porto Alegre, de proteção, que são os imóveis inventariados. Então, né, também considerados como patrimônio. Sobre todos esses prédios e muitos outros, porque a Briane não fazia essa distinção, se fez intervenções. Né? Claro que se privilegiou os prédios tombados, mas se um prédio tivesse algum valor afetivo, pudesse participar, ela daria um jeito de que ele participasse do programa. Bom, o projeto Monumenta foi um programa organizado a partir do Ministério da Cultura, do IFAM, um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento para recursos para os sítios históricos tombados federais. Essa era a intenção, né, do projeto. A ideia era que os investimentos fossem investidos não apenas em cidades clássicas ou em áreas clássicas do patrimônio brasileiro, que predominava Minas Gerais, Bahia, né, alguma coisa no Rio de Janeiro, mas que se pudesse fazer uma difusão, né, dessas ações em todos os âmbitos das regiões brasileiras, atingindo cidades de todas as diversas regiões e com acervos arquitetônicos e patrimônio cultural de diversas épocas também. Então, o Rio Grande do Sul entra com 3 cidades originalmente, que seria Porto Alegre, Pelotas e Antônio Prado. Depois Antônio Prado, surpreendentemente, abriu mão de participar desse projeto, mas Porto Alegre e Pelotas aproveitaram muito a oportunidade. Porto Alegre a gente vai ver, Pelotas talvez depois a Helenice possa comentar, porque ela trabalha lá, participou de diversas obras também. Pelotas foi uma das cidades, acho que mais teve transformações advindas, né, das obras do projeto Monumenta. Recentemente foi tombada, né, num nível federal, e tem feito vários trabalhos nesse sentido. Então, para só a gente ver o âmbito, né, é um âmbito bastante amplo dentro do espectro do Brasil. E aí alguns exemplos ali, a gente passou de algumas cidades então que participaram do projeto. Cada cidade então instituía uma unidade executora do programa, né, que era uma UEP com uma coordenação, arquitetos em geral do município, ou em alguns casos contratados. Enfim, cada situação era uma situação diferente, né. Aqui em Porto Alegre, pode deixar essa ou a próxima, aqui é só para a gente ver as duas praças, né? É uma foto da década de 50, mostrando as duas praças, a Praça da Alfândega e a Praça da Matriz, né, que são os eixos, digamos, do programa. E depois vocês vão ver que tem um eixo que vem das duas praças, um eixo transversal. Talvez possa passar uma próxima, deixa aí. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a chegada desse projeto aqui em Porto Alegre, depois talvez a Doris possa complementar com alguma coisa. Bem,
Aí entra, claro, a figura da Briane. Nós, naquela época, está aqui o Raul Ponte, exatamente na época da administração do Raul Ponte, nós trabalhávamos na Secretaria da Cultura, de uma forma muito modesta, com o projeto Corredor Cultural da Rua da Praia. Era um projeto modesto, mas que tinha conceitos muito fortes de trabalhar a questão da afetividade do centro, o retorno da afetividade do centro, através de pesquisas, através de pequenas publicações, ações quase que pontuais, mas que melhoravam os aspectos do centro e de valorização de aspectos culturais. Foi nesse período que se tentou quase se transformar a Rua da Praia e a Praça da Alfândega numa espécie de centro cultural, do qual esse aqui, por exemplo, foi um dos que surgiu bem naquele período, mas também outros, o Memorial do Rio Grande do Sul, mas diversos equipamentos foram se configurando, assim, era a forma como a gente trabalhava. A Ana Meira era a coordenadora da memória na época. Bem, e o gabinete do prefeito, naquela época, organizou uma ação intersecretarial que se chamava Projeto de Revitalização do Centro, né, que era coordenado pela arquiteta Lenora Ulrich. E a gente entrou participando com o Corredor Cultural, mas vieram diversas outras secretarias. A gente fazia um trabalho transdisciplinar com diversas secretarias e setores da iniciativa privada. Foi uma experiência bem interessante. Isso em 99, mais ou menos, acho que era mais ou menos esse período. Numa dessas reuniões que a gente tinha, né, eram semanais, apareceu a Briane, já era, claro, evidente, conhecida, né, de todo mundo, mas ela morava em Brasília, e lá ela coordenava o escritório cultural da Unesco. E com essa notícia dessa modelagem desse programa, Monumenta, que ela achava que talvez pudesse, né, Porto Alegre participar, apesar de que não cumpria todos os requisitos, que seria a questão de ter um sítio realmente tombado, porque Porto Alegre tinha imóveis isolados tombados pelo IFAM, mas não configurava um conjunto urbano tombado, né? E o projeto era urbanístico, era o sentido de fazer um trabalho urbanístico. Mas ela lançou esse desafio e a prefeitura comprou o desafio, né? Fizemos uma espécie de um dossiê para mandar para o Ministério da Cultura, que era o VEFOR na época. Lembra disso, Raul? Né? O VEFOR, e fomos a Brasília, fizeram várias articulações, fizemos uma visita do VEFOR a Porto Alegre, que foi muito importante, e aí, com o IFAM junto e o IFAI, se decidiu, então, uma área, né, prioritária de tombamento, que seria, então, esse eixo que vocês estão vendo, aquele tom mostarda mais forte, incluindo o Cais do Porto, né, que já eram tombados, né, os isoladamente, mas ele entraria a Avenida Sepúlveda, a entrada da cidade, a Praça da Alfândega, como uma espécie de uma sala de visitas, como se chamou no período da República Velha, a sala de visitas do Estado, com os seus prédios, né, mais importantes destacados, que é o Marx e o Memorial. Depois, subindo, que a Briane chamava nosso elevador Lacerda, que era a Rua da Ladeira, né, que era a General Câmara, a Biblioteca Pública, o Teatro São Pedro, a Praça da Matriz, com um destaque para o Monumento a Júlio de Castilhos, o Palácio Piratini. Então, um percurso, né, e esse se tornou, então, o sítio histórico tombado. Tinha que se fazer rapidamente uma instrução de tombamento, na qual, pela primeira vez, os três institutos, né, que atuam sobre patrimônio em Porto Alegre se uniram, porque, em geral, há muitas... Só quem trabalha na área do patrimônio sabe, né? Mas, então, mas o IFAM, o IFAI, que era do Estado, e a EPAC se uniram, seus técnicos todos, e a gente construiu juntos um documento que é maravilhoso, é lindo mesmo, é inclusive bonito visualmente, que é a instrução de tombamento, com as justificativas, os valores, os históricos de todos esses espaços que eu comentei aqui para vocês. Nessa época, a Doris era a coordenadora do IFAI. Né? Então, foi uma construção muito legal. A gente foi tombado com um parecer muito legal do Nestor Goulart Reis Filho, né, com inclusive uma visão, uma leitura diferente do centro, que acabou sendo muito útil para nós. Sei, Doris, se tu quer comentar alguma coisa nesse momento. Bom dia, pessoal. É um prazer e uma emoção, na verdade, a gente estar aqui fazendo essa apresentação para vocês da totalidade do monumento. Vocês vão ver a complexidade que é esse projeto. E essa homenagem à Briane, que a gente trabalhou, eu trabalhei 14 anos junto, diariamente, o Luiz trabalhou 18.
E realmente esse congresso está sendo uma emoção por conta disso. E esse momento, eu acho esse momento do tombamento da área, do sítio histórico, foi um momento ímpar que a gente passou na área da preservação em Porto Alegre. Porque, como o Luiz falou, foi a primeira vez em que as 3 instâncias, municipal, estadual e federal, trabalharam juntas. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro momento em que isso aconteceu. E foram esforços, porque todos sabem que a gente que trabalha no serviço público tem todas as dificuldades do mundo, de econômicas, de pessoal, enfim, de recursos, e a gente se empenhou, todos nós, em fazer o melhor possível, e realmente a instrução de tombamento ela é um primor, mas assim, o que sempre me orgulho, sempre orgulhou a Briane, é essa questão da gente poder ter feito um trabalho em comum, em conjunto, né, e um trabalho multidisciplinar. Né. Não é a questão da visão só do arquiteto ou só do historiador. Esse trabalho começou com o tombamento, sendo um trabalho multidisciplinar, e depois o Monumenta. Todo ele sempre foi um trabalho que a gente utilizou técnicos das diversas áreas, sempre chamamos todos. A Briane tinha essa capacidade, né, de envolver as pessoas de um jeitinho só dela, né? Que ela conseguia dirimir conflitos, ela conseguia convencer as pessoas, não tinha ruim, né? Então, se tivesse algum problema, ela ia até resolver o problema. Então, esse projeto aconteceu da forma que aconteceu, da grandiosidade que aconteceu, graças a ela, sem dúvida nenhuma. E vai demais e volta. Tu quer continuar falando dela? Não, aqui é um pouco mais detalhado, que a gente consegue enxergar, então, o sítio nesse cinza, os prédios destacados em escuro, né, que são praticamente todos que a gente trabalhou, mas a área do monumento ela se expandiu, como vocês estão vendo nesse tom mais claro, para abranger uma área de influência que vai dar a sustentabilidade do projeto, porque ali a gente vai atrás dos imóveis privados, que é uma coisa inédita que aconteceu em Porto Alegre, que se conseguiu fazer o financiamento de inúmeros, né, a gente vai mostrar depois, imóveis privados entraram dentro desse projeto. A ideia do Monumenta era agir sobre três focos principais, vamos dizer. Né? Os imóveis, os monumentos. É a visão clássica de patrimônio de destacar, restaurar e dar recursos para os prédios, né, as igrejas, os palácios, os museus, né, os grandes prédios. Isso a gente não fugiu disso, enfim. Num segundo momento, era dar recursos para espaços públicos, ou seja, aí começa a mudar um pouco, pelo menos em Porto Alegre, mudar um pouco. Porto Alegre já fazia muita intervenção em prédios monumentais. Já tinha tido o restauro do Mercado, já tinha tido o restauro do Teatro São Pedro, da Casa de Cultura Mário Quintana, diversos. Né, do Paço Municipal, mas as praças, o espaço público, a calçada, que é o que dá o contexto, que dá o entorno, que dá o quadro geral, a ambiência, isso a gente não tinha. Então, foi um trabalho muito legal, né, um projeto para a Praça da Alfândega, que já se concluiu, e agora o da Praça da Matriz, que migrou para o Parque Cidades Históricas, mas é um projeto do Monumenta concebido dentro da equipe, enfim. Né. E, além disso, os imóveis privados. Aí seriam financiamentos a juros zero, por 15 anos, para aquilo que o proprietário quisesse. Né. Eles teria que se fazer uma seleção, aí que a gente vai comentar, acho que o Pedro vai comentar um pouco o que foi o papel da Briane na questão de captar essas pessoas, de chamar essas pessoas para se interessarem, para não suspeitarem, né, e embarcarem na proposta. Isso foi incrível, e aí então e aí não tem comparação com outras cidades. Porto Alegre praticamente é a única cidade que foi Porto Alegre e Natividade, foram as únicas cidades que realmente tiveram um processo completo de financiamento para imóveis privados, que já estão agora, os imóveis já estão retornando, o recurso já está voltando para um fundo que preocupantemente está sendo cogitada a hipótese de se extinguir, né? Está na Câmara de Vereadores já pela segunda vez, o Executivo mandou já uma vez, não conseguiu, mandou de novo para extinguir, porque esse fundo, o recurso, imagina, vinha através do BID,
né, para o governo federal, mas vinha para o município e ficava no município, num fundo para reaplicar de novo em imóveis privados. Seria uma coisa assim, é uma coisa muito inovadora. Enfim, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos adiante. E aqui, então, uma visão das praças. Esse levantamento histórico para nós foi muito importante, né? A partir de fotografias se conseguiu, especialmente essas, mas de cima da Praça da Matriz e da Praça da Alfândega embaixo, mas a próxima, Doris, a gente acha que ela quase foi um monumento para nós, esse documento da próxima foto. Tá? Vamos, clica. De novo. Porque dali se tirou muitas diretrizes para... A Praça da Alfândega estava muito descaracterizada. Ela foi muito importante. Árvore por árvore, a gente conseguia identificar os espaços centrais, os caminhos, o desenho dos caminhos, enfim, daqui deu para se tirar muita... O caminho dos jacarandás aqui na lateral... A importância do eixo central, de retomar esse eixo central. Então, porque naquela parte, ali no centro das duas pequenas pracinhas, tinha brotado um monte de árvores, era um canteiro, e as palmeiras brotaram por todos os lados, então a gente teve que tirar essas palmeiras dali para que se enfatizasse o eixo. Fomos muito criticados na época, a Zero Hora colocou uma vez que a gente tinha gasto não sei quanto para tirar uma palmeira 1 metro, 1 metro daqui para lá, a gente vou botar até uma foto. E a gente diz assim, mas então agora vocês entenderam o que é o patrimônio histórico, é o detalhe significativo. 1 metro faz toda a diferença, né, quando é uma questão de composição estética, enfim. Mas essas brigas eram maravilhosas e era o tipo de questão que a Briane gostava de levar adiante. Pode ir passando. Então, agora, é uma parte que vai aparecer, então, prédio a prédio dos que foram os primeiros monumentos. A gente vai passar mais rápido. Eu vou passar para a Doris para ela comentar, né, alguns desses. Esse aqui tu disse que tu ainda não tinha participado, né, Doris? Aqui tu ainda não tinha entrado. A Briane adorava esse projeto porque era obra de arranque e era todo monumento tinha uma obra de arranque que era a primeira obra de impacto, né, para fazer o papel de divulgação do patrimônio com a população. E, coincidentemente, para nós, foi o portão de acesso do cais. Então, ainda tinha essa simbologia toda, né, da questão do patrimônio como um portão, enfim. E era uma obra relativamente simples, aparentemente, mas quando se chegou na hora de fazer, os vidros caíam, não é porque tivessem com problema na massa do vidro, mas era porque o prédio estava completamente instável, então ele balançava com o vento e os vidros caíam. Tu trocava o vidro caía. Então, o trabalho foi, na verdade, um trabalho de estabilização, né? E está aqui a equipe, né, que fez. Eu estou muito feliz de ver a Neila e o César aqui. O César acho que não estava ainda naquela época, né, mas a Neila está, né, e que é a equipe da EPT, da empresa que fez essa obra aqui. E as coisas não paravam. Teve muitas coisas que não foram para frente, mas a Briane, por exemplo, aqui teve uma negociação que chegou até em projeto executivo de abrir. Não dá para ver nas fotografias, mas abrir o muro, cortar o muro da Mauá, bem na frente do pórtico, para que se enxergasse esse pórtico. Esse projeto, inacreditavelmente, foi para frente dentro do DEP, que é sempre avesso a essas questões, né, e se fez o projeto executivo daquilo, com uma proposta de uma comporta, que está lá o projeto, a gente tem guardado, se salvou do incêndio do mercado público, e são as coisas que a Briane ia atrás. Ela sonhava com as coisas e brigava. Na frente desse prédio, do outro lado da rua, na Mauá, tem um edifício do DRT, que é um edifício azul, moderno, feio, de 6 andares, que ela foi as últimas consequências para mandar demolir o prédio, porque ela tinha aquilo como um princípio de que aquilo perturbava o sítio histórico. Então, isso a gente pode ir citando ao longo do trabalho a quantidade de coisas que ela se envolvia, porque ela acreditava e ia atrás, enfim. Vai lá. Agora deixa que eu vou passar. Bom, como o Luiz falou, eu entrei no projeto, quando eu saí da direção do IFAI, eu fui para a Secretaria de Cultura do município, e o monumento, naquela época, era com a Secretaria do Planejamento, né?
E a gente achava que não tinha sentido, porque um projeto com o Ministério da Cultura deveria ser administrado na Prefeitura pela Secretaria de Cultura. E aí a gente fez isso, trouxe o projeto, negociamos dentro da Prefeitura e trouxemos o projeto para dentro da Secretaria de Cultura. E aí, quando acabou a gestão do prefeito João Verli, eu me incorporei ao projeto Monumenta, e aí fui trabalhar junto com a equipe, sendo que eu já vinha acompanhando o projeto desde do IFAI, né, depois lá na Secretaria de Cultura. Então, não foi difícil assim, a minha incorporação ao projeto. E essa obra, que aqui está, na Igreja das Dores, foi umas obras das mais preciosas, eu acho, assim, né, Luiz, em termos de refinamento, de acabamento, de projeto de restauração, assim, no seu senso mais profundo, eu acho. É uma obra que vinha já tendo investimentos da paróquia anteriormente ao projeto, isso é uma coisa importante, porque tinha um envolvimento da comunidade muito grande. Eles já tinham feito toda a restauração das pinturas das paredes, e da nave. Então, a nossa obra tinha que ser muito bem feita, com muito cuidado, para que a gente não danificasse o que já tinha sido feito anteriormente. E foi uma obra de grande vulto. A gente trabalhou o piso, trabalhou as torres, trabalhou a cobertura. Fez a questão do paravento da paróquia, que estava com... A gente encontrou, junto com um material que era para o Museu de Arte Sacra, nós conseguimos encontrar as portas, refizemos o paravento. A questão do piso foi uma coisa muito interessante, porque a igreja tinha, né, no piso da nave uma lajotinha amarelinha, assim, sem valor nenhum, e estava vários lugares não tinham mais, estavam coisas buracadas. E a igreja tinha sofrido uma intervenção na década de 50, que tinha removido todo o piso de madeira original e feito uma laje de concreto. E aí a gente pensou, vamos voltar a ter um piso de madeira, só que a gente não tinha altura para a colocação desse piso por causa das portas, enfim. Aí, então, fizemos toda uma discussão com o IFAM, enfim, e de que piso colocar. E teve várias opções, mármore, enfim. Mas a decisão final foi por um ladrilho hidráulico aos moldes de um outro ladrilho que tinha numa capela, só que com outras cores, que é esse aí que foi feito pela Fábrica de Ladrilhos de Pelotas. Nesse aqui, tu tem que apontar para aquilo ali, ó. Foi feito um trabalho de arqueologia, todos os... A gente fazia, sempre na medida do possível, em todas as nossas obras, uma pesquisa arqueológica. Na Igreja das Dores, a gente fez, inclusive descobriu a capela original, né, que foi a primeira construída nesse local, inclusive era virada lá para Riachuelo. Então, assim, e vários objetos que hoje estão lá no museu. A biblioteca pública foi outra das intervenções. A gente fez aí a intervenção nos pisos, no elevador, o primeiro elevador a ser colocado no prédio público na cidade, e ele estava desativado há muitos anos. Ele foi totalmente restaurado. Aqui a gente removeu todos os pisos de madeira, os parquês maravilhosos. E a gente tinha que ter um cuidado muito grande, porque os forros na parte de baixo são todos de estuque pintado. Então a gente tinha que ter cuidado para que a remoção não danificasse os forros. Então é um trabalho de extremo cuidado. O Museu Hipólito também sofreu intervenção nossa, né, com restauração da fachada, cobertura, porão e a pintura da fachada. Vou passar bem rápido. Senão. O Palácio Piratini teve a recuperação das fachadas, das 4 fachadas. A gente fez primeiro um estudo na fachada
na fachada posterior, porque o prédio ele é todo de Cirex, e aí exigia todo um trabalho que a gente fez junto com a Cientec para a recuperação desse material, e deu certo. Então, depois a gente fez a intervenção nas outras 3 fachadas. O Museu de Arte também teve intervenção nos terraços, a recuperação das cúpulas. Elas estavam muito atacadas por cupim, morcegos, infiltrações, e fizemos a pintura também total da fachada. O Memorial do Rio Grande do Sul também, a gente teve intervenção nos terraços, que estavam com muitas infiltrações, toda a pintura externa. E a nossa Pinacoteca. Esse era um prédio que foi uma novela, a aquisição desse prédio pela prefeitura, muitos e muitos e muitos anos de negociação. E então ele entrou no projeto, ele não era um bem tombado na época, era só um prédio de estruturação. E o projeto foi desenvolvido pelas nossas colegas do EPAC, a Rose e a Ana. A Rose está aqui, por sinal, fazendo um adendo. Amanhã vai ter uma visita à Pinacoteca com as autoras do projeto, às 11 horas, né, Rose? E depois já vai ter uma feijoada aí, quem quiser está convidado. Não está assim, ela está um pouquinho melhor, tá? Essa obra foi uma obra muito complicada de fazer. A gente teve que fazer em 2 etapas, porque a primeira empresa que foi licitada para fazer a obra desistiu, fez uma série de intervenções que eram verdadeiras aberrações. A gente teve que, inclusive, ir para o Ministério Público. Foi uma confusão. E levamos mais 2 anos a poder licitar de novo e concluir a obra. Aqui é como ela está hoje. Né? E então está instalada aí a Pinacoteca Rubem Berta, onde o Pedro trabalha. Bom, aí começa a outra etapa, a restauração da Praça da Alfândega e da Avenida Sepúlveda. Essa é uma história longa, né? E assim foi a principal obra, né? A principal obra é a cara do projeto. Ali a gente teve todos os problemas, os conflitos e as satisfações também, né? De ter feito essa obra. A Neila também está aí, que foi a empresa que executou essa obra. Foi uma obra longa, uma obra que a gente teve que, em um determinado momento, cercar toda a Cuntapume. Ficou cercada há quanto tempo mesmo? 1 ano, mais de ano. E a imprensa em cima, querendo saber o que estava acontecendo, mas uma obra que a gente fez, inclusive, a escavação arqueológica. Nós tínhamos indícios de que a murada do porto, a escadaria do antigo porto, existiam ali embaixo. Aqui, eu acho primeiro fala um pouquinho da... Então, vamos falar do projeto aqui. Ali, à nossa esquerda, o levantamento topográfico inicial, com a situação das árvores todas, a descaracterização dos canteiros que saíram do seu eixo normal e avançaram para cima das ruas laterais, e o projeto que botou ela de novo dentro dos seus limites da década de 20, né, enfatizou os caminhos centrais, com essas curvas caprichosas que tinha, as entradas na praça nos cantos, entradas radiais, e também a retirada de um banheiro que tinha, né, aqui, um banheiro de concreto, e a proposição de fazer um módulo de serviços, então, com sanitários, todos os quiosques, enfim, né, bancas de revistas nesse lado de cá. Também a gente tinha um problema que era a localização dos artesãos da Rua da Praia, aqui nesse eixo, que praticamente separava a praça em 2, e a decisão, então, de colocar os artesãos nesse lado de cá. Esse foi um trabalho grande, que a Briane se envolveu muitíssimo e que vai aparecer daqui a pouco nas ações concorrentes. Vamos ver ali.
Aqui os trabalhos foram de várias frentes, a questão da pedra portuguesa foi muito importante, não tínhamos mais calceteiros, esse senhor que está ali, o seu Luiz, ele teve que vir de Cuiabá, ensinou algumas pessoas aqui, enfim, é um trabalho né, feito com cimento e areia e não com concreto, praticamente como se costuma fazer aqui em Porto Alegre. E um trabalho manual, né, assim, dessa forma, né, só que depois tem que socar bem para que ela fique... E que exige uma manutenção constante, coisa que é uma palavra, manutenção, uma palavra complicada aqui nessa cidade. Pode passar, Camila. A questão da iluminação também, isso foi um impacto muito grande, porque teve que se refazer todos os eixos de tubulação na praça. Então, a arqueologia veio, mas também era junto com essas escavações para a elétrica. Então, mas se restaurou todos os 48 luminárias antigas, primorosamente, e se instaurou luminárias novas, então, né, para fazer essa distinção. Na Sepúlveda, especialmente. A questão do asfalto foi uma briga incrível, as oposições para retirar... As coisas assim, vocês vão tirar o asfalto vai estar grudado no paralelepípedo embaixo, vocês vão ter que tirar o paralelepípedo um por um, escovar mão a mão, ou virar o paralelepípedo, mas aí quando vocês virarem o paralelepípedo, ele é como se fosse um cone, então vai ficar uns toquinhos em cima. Assim foi. Passa a próxima. Era como se tirar uma casca de ferida. Era uma coisa assim, ó, tu entende? Perfeito. Em alguns pontos se fez a retirada das pedras para se reassentar, porque estava abauloado, mas não teve, né, não foi dos piores problemas. Né? A Neila está aqui, ela vai dizer, foi horrível, não sei o que. Não. Pode passar a próxima ali, Camila. Né, e o efeito é incrível. São esses detalhes, como eu digo, que fazem toda a diferença. O efeito é um dos pontos turísticos agora da cidade. É lindo ali, né, a briga da Briane constante com a EPTC para que não tivesse estacionamento. Isso até hoje a gente está nisso, a gente segura para que não houvesse, para que se pudesse ter uma predominância do pedestre. Né, então... Essa visual aqui, a briga por isso começou com a retirada do terminal dos ônibus de Viamão. Não sei se alguém lembra, o Raul, sim, certamente, que era lá junto ao prédio da Secretaria da Fazenda. Ali começou a briga para remoção desse terminal para que a gente pudesse, então, começar o projeto. Né? E o projeto ainda não era nem a obra. Né? E aquela questão que o Luiz falou da sutileza de tu tirar uma palmeira 1 metro para lá, né? Simplesmente para tu conseguir um eixo. Né? E isso era... Ali está uma delas. Ó. E a questão também que a gente teve que remover e podar muitas árvores, porque as figueiras, que hoje ainda tem ali no caminho do Jacarandá, ficaram muitas figueiras. As figueiras, originalmente, na praça, se vocês verem aquela foto antiga, elas eram as topiarias, para fazer a demarcação dos canteiros. Né? Depois, nunca mais foram sendo podadas, enfim, elas foram crescendo e viraram árvores gigantescas na praça, que não faziam parte do projeto original. Então, e elas muitas delas estavam matando os jacarandás, porque elas vão por cima, né? O jacarandá para de conseguir luz, enfim, e acaba morrendo. Então, a gente optou por remoção de algumas dessas árvores. Isso foi uma discussão tremenda, né, Ana? Assim, foi uma coisa absurda. Mas era importante para o projeto, enfim, mas não, na verdade a gente não conseguiu remover todas as que estavam previstas para ser removidas até hoje. Aqui a questão da arqueologia. Isso aqui foi uma parte muito interessante, já foi coordenada pela Fernanda Toqueto, que era do Museu de Porto Alegre. Foi feito primeiro uma identificação com georradar, né? Os pontos. Né? Aí foi feito todo esse mapeamento e, em cima desse mapa, a gente começou a escavação. E foi incrível, né? Porque aquela imagem, a imagem que a gente tinha da muralha do porto, da escadaria, e conseguimos realmente encontrar todos esses elementos
Depois a gente ficou muito tempo discutindo se isso ficaria à vista. A nossa ideia era que isso ficasse, né, à vista, para que todos pudessem usufruir. Mas, como as pedras que formavam a escadaria, as pedras que faziam o acabamento da escadaria, tinham sido removidas na época que o porto foi aterrado, ali só tinha as pedras que eram com argamassa de areia e cal. Então, a gente fez uma cobertura, mas mesmo os dias de chuva que, né, entrava um pouco d'água, aquilo começou a se esboroar. Então, a gente achou melhor fechar. Nós colocamos, então, camadas de areia, né, para não ser uma coisa tão compacta que depois, daqui a algum tempo, se resolve abrir de novo. Mas resolvemos fechar, documentar e fechar para que não se perdesse, né, esse material. Está lá no subsolo. Pode passar. Aqui o pessoal trabalhando. As áreas de escavação que foram feitas, aqui, então, as 2 escadas, o trapiche central se localizou, toda a linha do cais, as estruturas da própria alfândega e o antigo chafariz que ficava aqui. Então, tudo isso está escavado, documentado, né, e passível de um dia, num projeto interpretativo que falta ainda completar, isso a gente vai falar daqui a pouco. E aqui o pessoal fazendo a escavação dos remanescentes indígenas. Talvez o Pedro possa comentar alguma coisa, Pedro, né? Aqui, foi nessa região aqui, você achou umas lixeiras antigas, bem na parte da borda da praça. Na verdade, o pessoal da arqueologia tinha um pouco mais de expectativa de encontrar, né, mais material, mas o problema é que achou uma lixeira. Então, aí ficou deturpado. Eles chamam que o sítio ficou muito deturpado. Porque eles tinham uma expectativa, porque antes, numa escavação anterior, bem no eixo da Rua da Praia, foi encontrado vestígios de grupos indígenas do século XIII ainda. Então, eles tinham essa expectativa de no centro da praça, encontrar, mas não foi o que você encontrar uma lixeira com evidências do fim do século XIX e início do século XX. Aqui o módulo de serviços, então, com a parte de sanitários no centro e as lojinhas, isso agora tá licitado finalmente, né, já estão ocupados com bares, com restaurantes, e são uma coisa que acabou funcionando bem. A Brene acho que não chegou a ver isso completo, aberto, mas ela foi até as últimas instâncias, até essa negociação das licitações com a SMIC, foi muito difícil, mas acho que ela não acabou não vendo isso funcionando, mas ela ficaria muito orgulhosa desse resultado aqui. Esse módulo ele também tem a ver com a questão do resgate dessa rua, porque naquela foto antiga anterior que aparece a praça de cima, ali nesse local existia, onde é a Caixa Federal, existia um prédio aberto com portas, enfim, abertos para essa rua. Então a nossa ideia era um pouco resgatar isso, né? Porque ali era o muro da Caixa, chegava no muro. E não, na verdade, aquilo nunca tinha sido um muro, eram lojas abertas para ali. Então, a ideia desse módulo é um pouco resgatar essa questão da rua, né, de ter uma rua com estabelecimentos comerciais abertos para ela. E aqui, então, a gente botou uma sequência são 2 slides com algumas imagens de alguns dos imóveis privados que participaram do projeto. Isso vinha, então, com recursos de financiamento através da Caixa Econômica. Negociar com a Caixa foi muito difícil, teve que se fazer esses termos de compromisso em Brasília, para depois começar a se fazer aqui. Ninguém tinha experiência em fazer investimentos desse tipo. Foi uma das primeiras vezes, só volta um pouquinho, Camila, foi a primeira vez que se entrou, por exemplo, condomínios, então, modelar um financiamento para um condomínio foi a primeira vez, entrou uma igreja, entrou um clube do comércio, casas pequenas, casas maiores. Esse aqui era para ser um escritórios, né? O proprietário botou até elevadores aqui dentro, e, para nossa surpresa, foi uma família que estava voltando da Alemanha que comprou a casa e mora lá até hoje. Aqui também são casas, um antigo hotel, uma escola na Rua da Praia, aqui um estacionamento que eles fizeram, aqui uma artista plástica, outro artista plástico, né, que restauraram, enfim. Então, foi um trabalho interessante. O Pedro fez um estudo, pode passar, Camila, ele fez um estudo, né, sobre os efeitos disso, acho que seria legal. Sim, sobre os efeitos deste projeto na cidade. Então, só para vocês terem uma ideia interessante, é que
isso, na obra em si, foram feitos por empresas muito pequenas e gerou um aprendizado sobre restauração, porque era muito comum, na época, esses pequenos empreiteiros, eles irem até o escritório do Monumenta, conversarem com os arquitetos, tinham um acompanhamento, coisa que eles não dominavam. Então, gerou, na cidade, não só de interesse, mas uma questão técnica também relacionada à restauração. E uma coisa que eu vejo, assim, essa conexão com a sociedade é que esses proprietários, eles não acreditavam na questão do patrimônio. A maioria, boa parte, pensava na época que era um bom negócio em demolir as casas e fazer estacionamento no centro da cidade. Era o projeto disso. Então, a Briane foi incansável nesse sentido de convencer, foi assim, reuniões, visita de casa em casa, conversa, vai, conversa, vem, e de mostrar como isso seria interessante, não só economicamente, mas para uma questão da sociabilidade da cidade, que é a coisa afetiva que o Luiz falou, que já era uma intenção antes, né, do próprio programa Momento. Tanto é que depois passaram a se interessar e a valorizar suas casas, que eles próprios investiram do seu bolso uma parte na restauração, né? Então, eu acho assim, também que tinha assim, né, nesse financiamento, esse acumulado, assim, porque convenceu esses proprietários a importância de a gente ter de trabalhar com patrimônio na cidade, patrimônio cultural, né, que eles não tinham. Então, essa que eu já conversei, a entrada de novas empresas, né? Vai passando isso, assim, que é por favor, a Camila. Né? E, então, assim, isso gerou um comportamento favorável à preservação, que eu achei muito interessante, assim, que a gente conversava depois com os proprietários, com as pessoas na rua também, várias entrevistas com outros, e todos falavam mais ou menos isso, que esse comportamento que era interessante para a cidade, e para a vida das pessoas, isso, ver a cidade mais bonita, preservando o interesse também pela história da cidade, né, a questão de livros mesmo na feira, gerou uma coisa de interesse pela história da cidade. E isso que eu tinha colocado também, né, que esse convencimento, essa estratégia de contato permanente, mesmo depois das obras, eles iam sempre nos visitar, era contato, qualquer coisa. Então, isso um ambiente de discussão muito favorável, que não existia na cidade de Porto Alegre. Acho que nessa relação da obra física com a questão da sociabilidade. Né? Acho que tem... Vê se tem mais. Ainda complementando a questão dos imóveis privados, foi uma das partes mais difíceis, eu acho, do projeto, foi essa. Porque, primeira coisa, a gente tinha uma listagem, né, de bens que no nosso entender, poderiam receber o financiamento, que nós partimos dos bens inventariados, que era um rol de, não me lembro agora, quantos, 100 e poucos imóveis. Como é que a gente ia fazer para convencer essas pessoas proprietárias desses imóveis a pegar um financiamento, com juros zero, enfim, mas era um financiamento que eles teriam que pagar depois de um ano que a obra estivesse pronta, e ainda colocar algum recurso de contrapartida. A Briane foi incansável nisso aí, porque era bater de porta em porta. Uma cartinha para cada um, chamando, depois telefonando, conseguia o telefone de todos, ligava, aí fazia reuniões, não tinha espaço, então era de 10 em 10 ou de 15 em 15, com a Caixa, exigia que a Caixa estivesse junto, ela conseguiu convencer a Caixa a fazer esse trabalho junto. A parte financeira toda, e se tivesse alguém de Brasília também chamava, e aí foi, até que tiveram 40 e tantos interessados, os quais foi feita então uma seleção, uma seleção com critérios, enfim, e aí primeiro 12, depois ainda teve mais, foram mais que aqueles que estavam ali. Então, é um trabalho incrível. Aqui algumas ações em aberto que estão faltando, fazem falta, né? O Pedro se envolveu, depois tu fala, fazer toda essa pesquisa, a Zita também, foi a historiadora também que trabalhou antes do Pedro no Monumenta, fazendo essa pesquisa toda, então isso tudo está pronto, esses painéis, para serem colocados estrategicamente ao longo do projeto, tá? Na Praça da Matriz, na Praça da Alfândega, em vários pontos, para explicar um pouco as coisas, contar um pouco da história, divulgar melhor, né, a história da cidade de Porto Alegre e do projeto Monumento em específico.
Aqui era uma outra ação que a gente fez, foi uma pesquisa também que os historiadores de história fizeram junto com a Zita, resgatar os nomes antigos de todas as ruas, fazer essas placas de lata esmaltadas e colocar então nas ruas para que as pessoas lembrassem. Então tem o nome das pesquisas de todos os nomes antigos das ruas, na rua tal hoje, antiga rua não sei, né? Então os becos, né? Acho que isso é uma coisa bacana da gente, fácil de fazer, só que falta a Briane para a gente ter condições de fazer tudo. Agora, uma série de ações concorrentes que a gente faz questão de trazer aqui, que são as ações que a Briane se envolvia demais, e o Pedro, então, vai nos ajudar comentando aqui. Então, essas ações são, que a Briane falava, ações extra-programa, relacionadas não às obras diretamente, mas à questão da conexão do projeto com a sociedade, né, que eu acho que é uma das partes mais importantes, porque a pessoa tem que assumir essa questão, né, tem que ser informada e também participar. Então, era uma coisa muito difícil e tinha um envolvimento direto da Briane com todas as comunidades, não só ali com o pessoal, os artesãos da Rua da Praia, com as direções dos museus, dos outros órgãos, com a associação de amigos, né, com os sindicatos bancários, todas as redes, sempre um trabalho permanente de contato, de busca, né, de entender o que as pessoas queriam. Então, a gente fez uma série de coisas na área de documentação para poder subsidiar o projeto. Então, como o Luiz bem falou, né, antes de mim, a implantação desse banco de dados praticamente foi a historiadora Zita Possamay, junto depois com a Alice Truz, a Naida Ávila, que fizeram toda uma pesquisa muito interessante de documentação sobre todos os prédios e pontos, né, que não só que subsidiaram o programa. Então, para vocês terem uma ideia, então, a gente conseguiu construir um acervo de 1.500 imagens sobre o centro da cidade, em várias fontes, né, documentos textuais, plantas, maquetes, e também mapas e projeções assim, sobre Então, esse banco foi essencial até para a questão do restauro dos espaços públicos, dos prédios. Né? E sempre disponibilizado, a Briane não tinha isso, passava por e-mail para todo mundo que quisesse, ela dizia, tudo que é nosso é público, tudo aqui é recurso público, não tem essa história de, será que eu posso passar uma planta, será que eu posso passar uma... De jeito nenhum, e isso nos ajudou muito quando pegou fogo, a gente perdeu esse acervo, a gente recebeu isso tudo de volta, né? As pessoas que tinham recebido nos mandaram de volta por e-mail. Então, foi uma coisa... Foi muito interessante mesmo, né, ter esse retorno desse trabalho, porque era aberto, as pessoas iam lá, né, tinham um acesso direto. Pode ir passando. Aqui também tem um outro curso nesta área, né, de educação patrimonial, que ele nasceu assim, um curso de auxiliar de restauro com ênfase em marcenaria e carpintaria, que foi junto com o Colégio Pão dos Pobres, que é uma instituição laçalista, que a Doris participou diretamente neste curso. É porque eu me lembro que na época do restauro foi constatado assim que não existia, né, nessa demanda, não existiam restauradores, ou muito poucos, em madeira. Era uma demanda que a gente tinha sempre nas obras e era uma dificuldade de conseguir pessoas que tivessem, né, conhecimento nessa parte de marcenaria e carpintaria. Então, foi estruturado este curso, que o Pão dos Pobres atende praticamente adolescentes com vulnerabilidade social. Então, que a gente conseguiu, então, formatar um programa, um curso, junto com a instituição, para esses adolescentes. E até hoje de manhã tinha até uma palestra aqui sobre a questão de gênero, e o interessante é que a maioria dos inscritos que fizeram o curso eram meninas. Né, a grande maioria, né, que demonstrando esse interesse na questão patrimonial. Mas não eram só o pessoal trabalhar na questão técnica de marcenaria. Junto com isso, eu sei que todos nós da equipe nos envolvemos muito na questão de ver o que era o patrimônio cultural da comunidade que eles vieram, também no centro histórico, né, que foi uma questão a gente ter novos parceiros também no futuro relacionados a isso. Né? Aí outro projeto que está aqui também é um projeto com os artesãos da Rua da Praia, de design de produto. Né? Então, já estavam ali, esse pessoal há mais de 30 anos, mas foi feita uma pesquisa até nas casas, nas residências, se foram
né, ver as condições de trabalho e tudo. E por incrível que pareça, essas pessoas elas não se envolviam com a Praça da Alfândega enquanto patrimônio. Nunca tinham entrado nos museus bem em frente. Nunca tinham participado, assim. Então, é uma questão de qualificação em design também, em questão de estoques, né, que começaram sempre a privilegiar, olhar a questão patrimonial, também patrimônio ambiental, como a questão dos jacarandás, os caminhos, que foi apontado na outra fotografia. Fizeram oficina com a Heloísa Croco. Exatamente, né? Uma oficina, e tiveram esses produtos. Aqui também a questão, né, que a gente está correndo por causa do tempo, agora do grafismo, que a Briane junto conhecia o pessoal da Grafar, então a gente, os tapumes que tinham na Rua da Praia, eles foram humanizados, né, construíram uma narrativa sobre a questão do próprio projeto ali a questão dos arqueólogos, também da história da cidade, que escolas foram visitar e as pessoas passavam, queriam saber mais, saiu muitas matérias nos jornais em cima desse grafismo, querendo saber o que estava acontecendo, o que era essa história daqui da cidade. Aqui um outro projeto que é muito interessante, que vocês pensarem, o Luiz falou ali no primeiro mapa, que o programa Monumenta ele atuou em 26 cidades no país, mas dessas 26 cidades, o único projeto que tinha um específico para a etnia negra foi Porto Alegre, né? Em todas as 26 cidades, mesmo na Bahia não existia, né? Isso foi uma coisa que é muito interessante, porque já existia uma ideia de ter um museu relacionado à etnia negra construído pelo próprio movimento negro na cidade já há muito tempo. Hoje, aqui de manhã, também estava dizendo a questão da invisibilidade de gênero das arquitetas, mas a questão da etnia negra é a mesma coisa, né? Porque existe uma invisibilidade total social da questão do negro na cidade de Porto Alegre. Então, a Briane, quando foi informada que esse projeto já existia, e uma outra informação que ela ficou, que a maioria das pessoas não sabe, mesmo os porto-alegrenses, ela ficou impactada com aquilo, que tinha que colocar esse projeto nos projetos estratégicos do Monumenta. Porque pouca gente sabe, mas a Semana da Consciência Negra, a questão de Zumbi dos Palmares como herói nacional, nasceu em Porto Alegre, 8 anos reconhecida no Brasil inteiro, aqui na Rua da Praia. Então, ela foi impactada dessa questão forte do momento. Então, a gente fez um projeto que foi feito por artistas negros, em sua maioria, mas não somente por causa do cruzamento de olhares, e a questão dos parceiros na sociedade, que era interessante, financiado pelo programa Monumenta. É um projeto muito difícil do ponto de vista metodológico e também da burocracia estatal, porque eles nos pediam 3 orçamentos. Como é que vai fazer 3 orçamentos de uma criação? Tu não sabe de que material vai ser feito, né? Eu me lembro que era muito, muito difícil, né? Então, mas o projeto saiu, está aí nas ruas, ainda está sendo contemplado, e hoje ele é um roteiro turístico, sim. Eu vou pedir para a Camila passar as ações recorrentes para a gente poder partir para as perguntas. Tá, então, aqui agora são mais algumas, que a gente está falando dessa questão da conexão com a sociedade. A Igreja das Dores também criou um site com, né, ali, divulgação do seu potencial. O livro Leituras da Cidade também, pesquisas históricas, e aqui também a questão das publicações do programa Monumenta. Então, assim, e agora, se vocês continuarem o PAC, né? Absorve algumas ações do movimento que tinha ficado faltando, como essas bancas dos artesãos, na Rua da Praia, e a última obra executada foi a restauração do monumento de Castilho, que agora vai começar então a Praça da Matriz. Como ela fazia, sempre ela fazia assim, ela batia na madeira, eu não sei nem se era certo isso, bater na madeira. Bater na madeira. E aqui uma montagem assustadora da equipe que a gente fez assim. Ainda faltam alguns. Então, vindo o PAC, se finda o Monumenta, né? E muitos trabalhos do Monumenta migraram para o PAC.
Aí não sei se vocês têm algumas perguntas para fazer, está aberto ali. É muito mais, é uma pergunta sim, mas muito mais do que uma pergunta, é um agradecimento. Eu gostaria de agradecer a organização então do evento por ter tido a genial ideia de homenagear a Briane Bica. Agradecer ao nosso prefeito Raul Ponte, ao Luiz, a Doris, então, pelo trabalho excelente desenvolvido pelo Monumenta. E uma pergunta, então, agora uma perguntinha assim, efetivamente. O material, o acervo, esse está disponível onde? Na Pinacoteca? Esse das imagens coletadas, essas 1.500? A gente tem esse acervo dentro do outro sempre assim, né? A gente conseguiu... Luiz, o microfone aí. Né? E está sempre... Só o que faltou a gente colocar talvez um e-mail aqui para vocês poderem entrar em contato com a gente, mas tem dentro da Secretaria da Cultura, se vocês procurarem ali, tem um sitezinho do Projeto Monumenta bem desatualizadinho, mas ali tem um início de contato, vamos dizer assim. Tá? Pode também, a gente, como o mercado sofreu aquele incêndio, que a gente tinha todos, boa parte disso em papel, de documentação e coisa, imagens, mas a gente resolveu uma devolução das pessoas que tinham, e mesmo nós, pessoalmente, a gente tem boa parte desse acervo, mandando um e-mail, passo sem problema. E foram Fotos, feitas tudo. publicações sobre os resultados, né? O IFAM de Brasília fez um só de Porto Alegre, um livro, ele está no site do IFAM, tem nas publicações, tem para download, tem, na verdade é um livro com os imóveis privados, um com todo o projeto Monumenta, um outro só da Praça da Alfândega, ou seja, são várias publicações, aliás de altíssima qualidade, que tem e tudo isso que nós contamos aqui está ali registrado também, né? A instrução não. Essa instrução a gente precisaria disponibilizar. Ela é muito boa, muito importante. Está só o parecer técnico do Nestor Goulart Reis Filho. Esse está lá no site do IFAM. A gente tem que fazer. Ela é muito pesada. Fica o compromisso. Sobre os imóveis inventariados que vocês têm. Vocês têm uma lei específica? É regulamentado? Fiquei curiosa para saber sobre esses imóveis inventariados aqui no município. Nossa, tocou num ponto sensível, assim, né? Porto Alegre tinha uma lei de inventário, né, que subsidiava todo o trabalho da equipe do patrimônio histórico, que a partir dali o Monumenta foi buscar esses imóveis, primeiramente, mas não ficamos só exclusivamente com eles. Outros imóveis que não estavam dentro do inventário, mas que considerados como de patrimônio, por algum motivo não estivesse dentro da listagem, também, e alguns receberam recursos também, depois foram incluídos. Depois houve um processo de atualização do inventário para incluir esses, foram 5 ou 6, a Rose foi quem trabalhou, que está ali, a nossa coleguinha da IPAC está ali, ela é que sempre cuidou da questão do inventário aqui em Porto Alegre. Bem, a questão esse ano passado, enfim, essa lei passou por um desvirtuamento completo, né, dentro né, inclusive se abriu a possibilidade de um questionamento de imóveis que já tinham sido inventariados há muitos anos, né, já consagrados, que inclusive já tinham recebido recursos, enfim, para saírem do inventário, com prazos curtíssimos para a equipe do patrimônio se manifestar, de maneira quase que forçando a uma perda do patrimônio. Ou seja, a situação não está tranquila nessa área do inventário, que tinha sido uma alternativa que se encontrou em Porto Alegre de fazer uma preservação sem precisar fazer um tombamento específico com todas as consequências que traz o tombamento, e de ser uma coisa muito mais abrangente, né, e realmente representativa do que é a história e a memória da cidade de Porto Alegre. Então, ele era feito por bairros, já estava adiantado o serviço de levantamento nos bairros, quase boa parte dos bairros da cidade já tinham sido feitos esse trabalho, e esse trabalho praticamente, com essa insegurança da questão do suporte jurídico, né, esse trabalho praticamente parou atualmente. Então, a gente trabalha numa situação jurídica muito instável atualmente. Um trabalho que tinha sempre foi um trabalho feito dentro da Secretaria da Cultura, na equipe do Patrimônio,
que tinha avançado muito, inclusive para o trabalho das áreas especiais de interesse cultural, né, e trabalhando já não só a questão dos imóveis isolados, mas a questão de áreas. E isso tudo, claro, se choca diretamente com a questão da construção civil e foram embates terríveis. E agora nós estamos realmente dando alguns passos atrás na atual conjuntura. Está bem complicado. Não. Essa lei é muito recente. De quando que é? É, desse ano. É desse ano. Os efeitos ainda a gente vai sentir. Chama atenção a questão do piso da Igreja das Dores. Vocês disseram que originalmente era feito de madeira e vocês optaram pelo ladrilho hidráulico. Quem entra consegue perceber que é uma intervenção contemporânea? Eu acho que sim, porque ele, bom, quem é frequentador da igreja, óbvio, porque era o ladrilho que estava lá desde a década de 50, né, porque foi feita uma laje de concreto e posto o ladrilho, um ladrilhinho retangular amarelinho, que estava em péssimas condições, tinha lugares que tinha buracos onde não existia mais, né. E aí a gente fez, na verdade, um desenho de ladrilho, que a fonte inspiradora foi uma capela que tem na igreja, só que com outras cores, né? O desenho é o mesmo, mas as cores do ladrilho são outras, que a gente fez para compatibilizar com a pintura das paredes, né? Então tem uma harmonia no sentido de cores, né? Mas é um ladrilho novo. Tu olha, inclusive tem partes onde tem ladrilho cinza, né, que é para mostrar que isso aqui é novo, isso aqui não é uma intervenção antiga. Eu acho que quem entra se dá conta disso, né? E um ladrilho muito bem feito, um ladrilho que está bem executado. Eu só queria fazer uma pergunta com relação, era bem anterior a minha pergunta, ainda sobre os livros que as meninas comentaram ali na frente. Livros do IFAM, do IFAI, existe a possibilidade de adquirir eles, porque para professores, por exemplo, estudantes, é sempre interessante, a gente sempre compra muitos livros, né, para pesquisa, para ter como acervo. E acho bacana, assim, não sei se existe a possibilidade de adquirir, né, os livros, porque eu digo de comprar mesmo, né? Porque às vezes tu quer ter o livro impresso, quer ter o livro para poder folhear para lá e para cá. Era possível, sim, adquirir os livros do IFAM. Até aqui na regional do IFAM tinha alguma coisa para vender, mas atualmente eu não sei te dizer como é que está a questão. Eu sei que para download tem, né? Para comprar fisicamente, não sei, teria que entrar em contato com o IFAM para saber. Tem para vender na superintendência do IFAM. Eu não sou arquiteto, mas eu tenho uma pergunta, porque eu me interesso pelos monumentos. A Casa Azul da Riachuelo, que está com a parte interditada da rua, existe em que pé está isso? Porque acho que todo mundo deve se perguntar isso na cidade, né? Porque há uma interferência espacial. Bom, o caso ali da Casa Azul, ela é uma edificação que ela é inventariada de estruturação, né? Ela não é tombada, mas houve uma intervenção ali judicial, na verdade, né, com relação à conservação dela. Se conseguiu fazer um bloqueio judicial de um valor, né, que poderia financiar a obra dos proprietários, né, que inicialmente alegavam que não tinham condições de conservar e preservar o imóvel. Então, na verdade, a Justiça conseguiu fazer um bloqueio, né, de um valor específico possível para se restaurar, estabilizar, né, principalmente a fachada. Restaurar eu ainda não sei, né, porque, na verdade, depende de um projeto, depende de uso, enfim. Mas a estabilização dela está sendo feita, né, por uma contratação pelo município, que vai ser ressarcido, então, pelo Judiciário, né, com esse dinheiro que conseguiu ser bloqueado, né, felizmente, do proprietário, né, de uma transação, de uma compra de um imóvel que foi feita, enfim. Então, ele está em fase de estabilização, né, estrutural, de fachada, enfim. Posteriormente, vai se elaborar projetos, enfim, de restauro, enfim. O interessante é que já se tenha um uso, né, para se tocar realmente um projeto ali naquele caso. Mas ali foi um caso até feliz, né, de se conseguiu resolver, porque a gente tem inúmeros prédios abandonados, né, que são abandonados pelos proprietários, e a Justiça não consegue, né, dar um segmento assim de resolução, né,
com relação a essa conservação, porque o proprietário alega que não tem condições, e nem sempre é assim que acontece, enfim, então é um caso bem específico, bem complicado, mas ele está em solução, né? Pelo menos cair, acho que não vai. Não sei se, aproveitando ainda esses últimos minutos, vocês querem falar como é que está o programa atualmente, PAC, o que estão trabalhando, enfim, a respeito nessa área. Bom, atualmente a situação do PAC, a gente tem um problema crônico, né, que está se agudizando na prefeitura, que é a falta de pessoal. A gente está, praticamente, a equipe que era de 8 pessoas, tinha a Briane, tinha sempre 2 arquitetos, durante muito tempo era eu e a Doris, depois eu e a Ana Margarida Xavier, depois entrou a Camila, mais historiadores, mais administradores, mais assistente administrativo, uma equipe mínima, mas que era em geral por volta de 8, 10 pessoas, junto com mais os estagiários. Isso está se reduzindo enormemente. Atualmente sou eu e a Camila a tocar as coisas lá, com todo o resto do mundo que tem, que não para por aí. Mas a gente está conseguindo segurar esses recursos, né, em contato com o IFAM. A gente, depois de muita dificuldade, conseguimos fazer a obra do Monumento a Júlio de Castilhos, que eu acho que foi uma obra muito bem feita, né? A Helenice, inclusive, participou como responsável técnica pela empresa. Foi uma obra muito bonita, mereceria mais tempo. Foi talvez a última obra que a Briane realmente acompanhou, né? Veio especialistas da França para restaurar o bronze, né? Um cara que é especializado, porque o monumento, não sei se vocês sabem, a parte de bronze foi fundida na França por uma muito conhecida lá, né, que já não existe mais, uma empresa fundidora. Então tem um cara que é especialista na restauração desses bronzes na França, né, e ele veio, o Antoine, né, veio para fazer primeiro um diagnóstico, depois para fazer a própria intervenção com uma equipe montada aqui e também com algumas pessoas da Argentina. E foi um trabalho muito lindo. Ele identificou, por exemplo, um risco de desabar aquela peça lá de cima, que é a República, que parece pequenininha, assim, olhando de baixo, e ela tem 4 metros de altura, é uma coisa, quando desceu aquela mulher lá de cima, era um negócio que ocupava isso aqui inteiro, e aí tapado de concreto por dentro, então se fez a retirada de todo esse cimento, depois uma estrutura metálica por dentro para fazer um esqueleto, né, no corpo dessa República, depois içar de novo lá para cima, e a restauração de todo aquele complexo ali em volta. Então isso foi uma coisa bacana, e que né, é o prenúncio da obra agora, então, de restauração da Praça da Matriz, que foi uma luta da Briane. Nossa, a gente já fez 2 licitações, não conseguimos prosperar com a obra. É uma obra, né, já vem desde 2006 esse processo de tentativa de tocar essa obra. E agora acho que vai sair. Acho não, tá já para licitar, e acho que então isso vai fechar bem assim as ações principais que o Monumenta tinha previsto originalmente. A gente vai ficar com esses projeto interpretativo, aí vamos ver o nosso fôlego para a gente completar e fechar assim, com esses últimos detalhes. São essas pequenas coisas, né? O projeto interpretativo é como se fosse assim digamos, o último retoque de maquiagem, né? Que é importante. Sem isso é um fecho, né? É todo um trabalho que não se explica. Se a gente não está junto, né, para contar toda essa história, talvez as coisas não façam sentido, né? E a gente precisa contar essas coisas. Então isso o nome é bem claro, né, do que é o sentido disso. São painéis simples, né, que vão estar colocados estrategicamente, que vão poder, né, divulgar um pouco melhor um processo de educação patrimonial que era muito importante para ela. Tem muitas pessoas que estão aqui, não sei se alguém quer comentar, né, da sua convivência com a Briane. Acho que seria talvez um momento importante para a gente fazer isso. Ou até o pessoal que está aqui, que participou na parte de inventário, ou enfim, né, no trabalho das obras, se quiser, a palavra está disponível, se vocês quiserem usar o espaço para fazer um depoimento. Onde é que está o microfone? Queres vir aqui? A Ana Germani, da Secretaria do Meio Ambiente, arquiteto. Ele está trazendo lá. Foi muito difícil, na verdade, porque cada vez que os arqueólogos encontravam alguma coisa, parava toda a obra, eles identificavam.
Mas assim, a presença da Briane, assim, tornando tudo mais fácil, né, fazendo com que simplificando as dificuldades, né, jogando vai dar a positividade, né, do pensamento dela. É uma coisa assim que eu guardo com muito carinho, porque na verdade eu estava comentando com a Rose, foi uma época muito feliz da minha vida como profissional. E o tempo que eu convivi com todos vocês do Monumento e com a Briane foi alguma coisa que eu vou realmente levar, né, para sempre na minha vida, né? Uma vida profissional de arquiteto foi muito. Hoje eu sou professora e seguidamente eu comento na aula, eu falo sobre, né, o grande esforço da renovação da praça, da restauração, e os alunos que têm pouquíssimo contato com patrimônio, com restauração, né, de obras mais de espaço público, na verdade, eles estudam mais a referência de prédios, eles ficam encantados, porque é alguma coisa que eles têm a possibilidade de conhecer. Em seguida, a gente faz visitas lá, e aí a gente recorda. Realmente, a Briane deixou uma marca muito grande na cidade, né? Que a gente passa pelos lugares e se lembra dela. Eu tive a felicidade de trabalhar no último, né, projeto com a Briane, e era uma pessoa de uma humildade, né, de um poder assim de convencimento das pessoas e de andar entre todos. Ela falava fluentemente francês, então a gente se surpreendia, né, Camila, que ela se relacionava com o nosso artífice francês, depois ela virava para a Argentina, que estava trabalhando na pátina do bronze, já falava espanhol, era incrível. Realmente, muito desse trabalho se deve à personalidade dela, né? Então, gente, eu acho que ficamos aqui. Obrigado a participação de vocês, abrilhantando o nosso Congresso, né, Brasileiro de Arquitetura. Obrigado pela presença de todos. E finalizamos pelo horário do almoço, né? Obrigado, gente.